49. Deus vampiro mais forte. Capítulo 481. Era realmente inútil. Autor, Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Se Damon não estivesse errado, então a maldição sobre ele, os exércitos de última hora e a mobilização das massas não deveriam ser as únicas coisas com as quais ele precisava se preocupar hoje. Deveria haver algo mais. Algo que ele ainda não sabia e que seria revelado em breve. Damon deixou a visão se aprofundar por mais um instante. O lado da luz tinha os números, os equipamentos e os sacerdotes que podiam invocar o fogo sagrado. Os jogadores tinham níveis, habilidades e uma fome implacável. De cima, parecia impossível. Mas era realmente impossível. Com um sorriso, ele dobrou as asas e desceu em direção ao chão, criando um portão de sangue para o salão de sangue no instante seguinte. Era hora de retornar ao seu trono. Damon atravessou o portão de sangue e pousou no meio do grande salão junto com a garota élfica. Cat o encontrou primeiro, com os olhos vermelhos de preocupação. Mark estava atrás dela. Varnix curvou-se profundamente. Elora, Teutorne e Riven também. Havia também Mera, Silvara, Nevin, alguns outros membros do clã do gelo, Espectro de Sangue e Fênix. Todos ficaram surpresos ao ver Damon aparecer de repente em meio ao caos, mas também estavam visivelmente aliviados. Mano. Aí está você. Você realmente sabe como fazer uma entrada. Bloodwright foi o primeiro a reagir e imediatamente correu em direção a Damon, mas Cat antecipou e correu até ele primeiro. Ela o abraçou com força e, sem se importar com todos os olhares sobre eles, beijou-o várias vezes no rosto e, em seguida, o atacou com os lábios nos dele. Ela só o soltou depois de alguns bons segundos. Onde diabos você foi? Você está bem? O que aconteceu? Ela perguntou, completamente sem fôlego. Damon piscou, um sorriso lento se espalhando pelo rosto. Ele bagunçou o cabelo de Cat e respondeu casualmente, está tudo bem agora. Estou aqui. Peço desculpas por ter preocupado todos vocês. Cat não soltou tão facilmente. Seus olhos estavam úmidos, mas ferozes. Nunca mais desapareça assim, ela retrucou, depois suavizou. Me prometa. Damon não disse nada. Ele não podia prometer algo assim a ela, então só pôde dar um tapinha gentil em sua cabeça, abraçando-a com força. Então, o que vamos fazer agora? Marx se aproximou. Você já sabe da situação lá fora? Phoenix pigarreou e acrescentou, eu estava apenas dizendo a eles que vocês nem deveriam estar travando essa batalha. Se vocês não perceberam até agora, deixem-me esclarecer. As famílias ocultas decidiram fazer sua grande jogada. Elas estão usando essa batalha como trampolim para se tornarem públicas e reivindicarem seu lugar de direito na hierarquia. Vocês não têm a mínima chance. É simples assim. Damon assentiu. Sinto muito, Deus do Sangue. Não quero ser eu quem vai acabar com seu espírito de batalha. Mas quero aconselhá-lo a seguir o melhor caminho. Não sei o que o atrasou ou impediu. Fico feliz que finalmente esteja aqui. No entanto, isso não muda nada. Nem você é o suficiente para mudar o rumo desta batalha. Você consegue ver isso, certo? Sim. Concordo em grande parte com você, respondeu Damon inesperadamente. Acha que não sei o quão ruim a situação parece? Disse ele. Eu sei. O resultado de hoje só pode ser nossa derrota. Eles nos cercaram completamente. Sou totalmente a favor de fugir, mas e se a gente tentasse uma vez primeiro? Ele então pegou pergaminhos de teletransporte e começou a distribuí-los a todos. Eles levarão todos vocês direto para as Montanhas Carmesins, a base principal dos vampiros. São pergaminhos de teletransporte poderosos e, embora eu pessoalmente ainda não tenha confirmado, tenho quase certeza de que funcionarão mesmo se estivermos atualmente no continente da facção da luz. Se você sentir que está perdendo ou morrendo, não hesite, use estes pergaminhos para se teletransportar para um lugar seguro. Eles são facilmente interrompidos, então sugiro retornar ao salão de sangue primeiro ou usar algum tipo de defesa absoluta, furtividade ou habilidade de reflexão antes de ativar os pergaminhos de teletransporte. Dito isso, vamos começar a trabalhar em nossos inimigos. Acho que já esperamos o suficiente. Enquanto isso, fora da cidade de Neira, 3 pessoas estavam lado a lado em uma espécie de disco voador observando o grande número de jogadores e NPCs reunidos do lado de fora da pequena cidade. Um deles usava uma máscara dourada que cobria seu rosto, outro usava uma máscara preta,
enquanto o terceiro exibia orgulhosamente seu extravagante cabelo laranja. Tem certeza de que ele ainda está preso? Tem certeza absoluta? Perguntou Reinhard. Viola não respondeu nada. Apenas continuou a olhar para o horizonte em silêncio. Vamos, princesa. Me conte os detalhes. Você acha que a maldição ainda está ativa? Ou ele conseguiu se livrar dela de alguma forma? Talvez você tenha uma sensação de formigamento em algum lugar do seu corpo que lhe diz se sua maldição está ativa ou não? E aquele cara, Totalino Tagode? Você já ouviu falar dele? Aurin, Aiden ou algo assim? O que ele tem a dizer sobre a sua maldição? Incapaz de suportar a insistência dele, Viola finalmente explodiu e respondeu: passei 10 anos da minha vida nessa maldição. Você acha que seria tão fácil se livrar dela? Primeiro, pense antes de falar e, melhor ainda, cale a boca e pare de tagarelar. Com isso, ela se virou e foi embora, ficando um pouco mais distante. O rosto de Reinhard ficou feio, mas ele rapidamente reprimiu sua irritação e agiu como se não se importasse. O que você acha, Michael? Quais são as chances de a princesa ter enganado o cãozinho dessa vez? Michael não respondeu diretamente. A máscara em seu rosto permaneceu tão indiferente como sempre enquanto ele falava calmamente. Que diferença faz se ele está preso ou não? Mesmo que ele esteja aqui, ele não seria capaz de levantar um dedo contra nossa preparação desta vez. Aliás, você não acha que é melhor que ele esteja aqui? Assim, poderemos mostrar a todos, de uma vez por todas, onde estamos e onde ele está. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 482. Movimento de abertura. Logo, os primeiros sons de guerra soaram alto. Do lado de fora das planícies da cidade de Niera, as balistas de bombas de mana e as máquinas de cerco rugiram enquanto os magos começaram a canalizar com todas as suas mentes. Fios de mana brilhante alimentaram as máquinas, que estavam preparadas e prontas para a ação. A primeira rajada foi disparada. Enormes balas de canhão de mana, carregadas de poder, dispararam como cometas e atingiram a cidade. No entanto, antes que pudessem causar qualquer dano real, um poderoso escudo de sangue ondulou por toda a cidade. A espessa cúpula vermelha engoliu os poderosos ataques de mana como se não fossem nada. Quando o primeiro disparo atingiu a barreira, ela explodiu em uma explosão de faíscas e névoa de sangue. A explosão abalou o chão, mas a parede resistiu. As bombas de mana se dissiparam contra a superfície carmesim, claramente incapazes de fazer qualquer coisa contra ela. No entanto, os atacantes do lado de fora não estavam nem um pouco desmotivados. Rugidos altos, gritos e maldições podiam ser ouvidos enquanto todos os exércitos avançavam coletivamente. Colunas de luz branca e dourada colidiam com a cúpula de sangue. De todas as direções, todos os exércitos desferiram seus ataques mais poderosos, um após o outro, contra a barreira. Todos os tipos de ataques elementais, flechas com mana, colunas de punição divina e sagrada se chocaram contra a cúpula de sangue. O escudo recebeu golpe após golpe, absorvendo tudo. Por um longo momento, a barreira resistiu como uma parede teimosa. No entanto, com todos esses ataques combinados, não havia como a barreira resistir. Era apenas uma questão de tempo até que as defesas da cidade ruíssem e as partes transáveis fossem reveladas. Todos zombaram alto e atacaram com força total, querendo ver aquela doce cena da barreira de sangue se despedaçando e se desintegrando. Mas, de repente, o céu acima deles começou a escurecer e 4 esferas de sangue apareceram flutuando no ar. Essas esferas de sangue ficaram cada vez maiores, projetando enormes sombras circulares no meio dos 4 exércitos. Levou um momento para que todos percebessem o que estava acontecendo. As esferas de sangue pairavam cada vez mais alto. Rapidamente começaram a inchar até que cada uma delas ficasse do tamanho de um caminhão enorme. NPCs e jogadores olharam para cima, confusos. Muitos deles começaram a mirar nessas esferas de sangue em vez do domo de sangue que cercava a cidade. Sacerdotes ergueram as mãos e tentaram lançar mais luz sagrada para obliterar as esferas. Magos tentaram congelá-la e eletrocutá-la. Todos os tipos de ataques voaram em direção às esferas. O dome de sangue era uma barreira majestosa que energizava toda a cidade, mas, diferentemente disso, essas esferas de sangue não deveriam ser tão robustas. Todos se recusaram a acreditar que essas esferas de sangue também não pudessem ser derrotadas. Todos os jogadores e NPCs atacaram com toda a ferocidade e entusiasmo. Os poderosos de rank C fizeram seu movimento. No final,
As esferas de sangue duraram apenas uma fração de segundo antes de simplesmente desmoronarem e explodirem. Sangue choveu por toda parte, espalhado pelo poder da explosão. Gotas grossas se espalharam pelo campo de batalha, manchando armaduras, estandartes e o próprio chão. Ao ver o complexo ataque no céu desmoronar tão rapidamente, todos ficaram enlouquecidos de excitação. Os exércitos rugiram em comemoração à sua primeira vitória. Os jogadores pularam e gritaram, lançando provocações e piadas por todo o campo de batalha. Deus do sangue está ferrado. Acho que os vampiros ficaram sem energia. Todos os jogadores da facção sombria deveriam cometer suicídio e reiniciar seus personagens logo. A luz sempre vencerá. Vamos. 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 Vamos destruir a base dos vampiros e estuprar algumas vampiras. Foda-se todos eles. A luz sempre vencerá. A luz sempre vencerá. Até os soldados NPC começaram a bater suas armas contra seus escudos, gritando no ritmo dos cânticos. Mas a alegria e os aplausos não duraram muito. Logo todos perceberam que algo estava errado. A chuva de sangue era dolorosa. O sangue que havia caído começou a chiar no chão. As risadas sumiram quando um cheiro estranho preencheu o ar. Um jogador olhou para a mão onde uma gota havia caído. Filho da puta! Que diabos é isso? Seus olhos se arregalaram ao perceber que sua pele já estava começando a apodrecer. Ele abriu a boca para gritar, mas não saiu nenhum grito. O jogador não conseguiu nem reagir a tempo, pois sua saúde caiu instantaneamente e seu corpo desabou no chão. O sangue não era só sangue. Era veneno. O líquido mortal se espalhou rapidamente, corroendo armaduras e derretendo carne. O contato direto significava morte instantânea. Jogadores, PNJs e feras gritavam de todas as direções enquanto o veneno se espalhava como fogo. Onde quer que o sangue tocasse, queimava tudo. Aço, tecido ou pele, não importava. Num piscar de olhos, o chão se encheu de corpos se contorcendo e se contorcendo. A maioria simplesmente morreu no local. Os exércitos começaram a diminuir em número rapidamente à medida que o número de mortos aumentava. Curandeiros tentaram lançar feitiços de purificação, mas sua magia se esvaiu no momento em que tocaram no veneno. O veneno era simplesmente forte demais. O próprio ar parecia tóxico, denso com fedor de decomposição e carne queimada. Ninguém conseguia escapar da morte que os perseguia. Cavalos se debatiam e caíam, seus cavaleiros rolando apenas para derreter onde caíam. Flechas e feitiços de ataque pararam de voar. Todos estavam ocupados demais tentando escapar do pesadelo que se espalhava ao redor. Mas não havia para onde correr. O veneno não parava quieto. Rastejava e deslizava pelo campo de batalha como se tivesse vida própria. Espalhava-se por toda parte. Até respirar se tornou impossível. Os aplausos se transformaram em gritos de terror à medida que mais e mais NPCs e jogadores caíam mortos como moscas. Em apenas alguns segundos, metade das linhas de frente havia desaparecido, aniquiladas sem que uma única lâmina fosse brandida. O lado oposto ainda não havia levantado um dedo e as consequências já eram insuportáveis. E isso era só o começo. Que tipo de batalha aterrorizante seria essa? Deus vampiro mais forte. Capítulo 483. Vocês três gostaram do meu presente de boas-vindas? Observando todo o caos do alto, Michael esfregou a gota de sangue entre os dedos. É um veneno muito potente. Não é de se admirar que o impacto tenha sido tão devastador. Embora parecesse calmo, com o rosto escondido pela máscara dourada, era evidente em sua voz que ele não esperava algo assim. Viola, por outro lado, não se preocupou em manter as aparências. Como diabos eles são capazes de desencadear um ataque como esse? Porque isso não estava em nossas informações. Na guerra, tudo vale. Você já deveria ter previsto que algo assim aconteceria. Reinhard apenas riu. Como sua guilda ainda não havia se sujado no campo de batalha, ele estava alegremente apreciando a miséria dos outros dois. Não se preocupe. Veja. O dano não é muito grande. Os curandeiros já estão trabalhando duro, ressuscitando todo mundo. O ouro investido naqueles livros de habilidades de ressurreição definitivamente valeu a pena. Viola o encarou, mas não disse nada. Silenciosamente, começou a lançar uma habilidade sobre os membros de sua guilda, aumentando a regeneração geral de mana e de vida deles pela próxima hora. Ela não queria revelar esse movimento ainda, mas parecia necessário para que eles superassem aquela abertura desastrosa. Graças aos buffs e aos preparativos,
A guilda logo começou a se recuperar um pouco. O ar, que levava parte do veneno embora, também ajudou. Mas, infelizmente, boa parte do efeito do veneno ainda persistia. Após a primeira onda de mortes em massa, houve uma segunda onda de mortes, e depois uma terceira, quando finalmente as coisas começaram a desacelerar. Mesmo assim, nem todos estavam 100% recuperados. Eles ainda tinham status de envenenados, o que drenava sua saúde aos poucos. Os mais fracos recebiam penalidades adicionais, e muitos azarados eram paralisados diretamente, o que não era muito melhor do que morte instantânea. A mesma cena aconteceu em todos os exércitos, sem exceção. Os únicos que conseguiram vencer foram os poderosos de Rank C e alguns especialistas de Rank C. Alguns NPCs mais experientes também saíram ilesos, aqueles que conseguiram erguer um escudo forte a tempo. No entanto, a maioria dos outros sucumbiu ao veneno rapidamente e caiu onde estava. O campo de batalha estava repleto de cadáveres, equipamentos e armas danificadas. Mesmo aqueles que foram ressuscitados se viram tossindo sangue em segundos, com suas barras de saúde se recusando a ficar cheias, não importa quantas poções bebessem. Michael permaneceu em silêncio, observando o caos se desenrolar. Suas mãos estavam cruzadas atrás das costas, sua máscara dourada refletindo o tênue brilho vermelho da barreira da cidade. De repente, um arrepio percorreu sua espinha, e ele instintivamente olhou para cima. Uma figura surgiu de repente da barreira de sangue. Do alto, acima da cúpula de sangue, um rugido alto ecoou em todas as direções, seguido por uma risada profunda e arrepiante que destruiu qualquer moralidade que ainda restasse nas massas. Assim que todos olharam para cima, essência de sangue começou a subir do chão por todos os lados. Milhões de fitas e fios de essência de sangue dispararam para cima em uma exibição chocante de todo o campo de batalha. E cada gota dessa essência sanguínea voou direto para a figura solitária. Não para o domo de sangue. Não para a cidade de Niera. Mas para o único ser que ousara se destacar em meio a exércitos inteiros de jogadores e NPCs. Era uma cena que apavorava qualquer um. O ser ficou ali parado, e o sangue lhe correu por si só. Quão poderoso alguém precisa ser para realizar algo assim? O que aquele monstro tão poderoso estava fazendo em uma batalha como aquela? Não era para ser um massacre unilateral? Que diabos estava acontecendo? Muitos jogadores engoliram em seco e começaram a gravar vídeos e clipes dessa cena. Ninguém ousou sequer pensar em atacá-lo, especialmente depois do desastroso episódio do veneno. Mas como os poderosos conseguiram permanecer atordoados por tanto tempo? Os poderosos de nível C, cada um deles preparado para mirar na figura solitária. Infelizmente para eles, a figura era rápida. Num piscar de olhos, a silhueta se teletransportou várias vezes e desapareceu. Enquanto todos procuravam atônitos por essa figura misteriosa, incluindo Michael, Viola e Reinhard, de repente, o ar na frente do trio ondulou. Michael foi o primeiro a reagir, erguendo várias barreiras defensivas ao redor do disco voador. Algo lhe dizia que aquela figura misteriosa não era um mero NPC. Caso contrário, jamais saberiam que deveriam ir diretamente até eles. E, exatamente como ele esperava, a figura de fato se materializou bem na frente deles. Para sua surpresa e choque, não era um NPC ou um personagem novo e desconhecido. Era um rosto familiar com um largo sorriso estampado. O sorriso maligno do homem se estendia de orelha a orelha enquanto ele os encarava com seus olhos vermelhos e arrepiantes. Damon. Deus do sangue. Michael estava em choque total. Sua máscara dourada escondia seu rosto, mas o leve tremor que percorreu seu corpo denunciou. Ao lado dele, Viola não estava em melhor posição. Impossível. Como você pode estar aqui? Gaguejou, cerrando os punhos com mais força. Damon inclinou a cabeça levemente, sem tirar o sorriso do rosto. Por que não posso estar aqui? Perguntou casualmente. Vocês vieram bater a porta da minha cidade. Só estou sendo educado. Vindo pessoalmente cumprimentá-los. Vocês três gostaram do meu presente de boas-vindas? Tenho mais de onde veio esse. Damon não lhes deu chance, pois várias lanças de sangue surgiram ao redor do disco voador, cercando-os. Boa viagem. Eu quero. Então, sem qualquer aviso, todas as lanças de sangue dispararam ao mesmo tempo. A primeira lança atingiu e rachou a barreira dourada ao redor do disco como um ovo. O segundo perfurou a segunda barreira sem qualquer dificuldade. A terceira estilhaçou a seguinte, e a quarta, a seguinte. Uma a uma,
Todas as barreiras de defesa erguidas às pressas se estilhaçaram como se não fossem nada. A questão de se tornar público é: agora todo mundo pode te ver. Inclusive eu. Deus vampiro mais forte. Capítulo 484. Ajoelhe-se e implore por perdão. A voz de Damon foi abafada pelo restante das lanças disparando ao mesmo tempo. O disco voador tremeu, as barreiras tremeluziram e se estilhaçaram, e rachaduras se espalharam pela última camada do escudo de Michael. No entanto, os três não eram jogadores normais para permanecerem paralisados em choque. Viola rapidamente começou a conjurar suas próprias barreiras de proteção, e não parou por aí. Seu talento superior brilhou intensamente enquanto ela conjurava múltiplas magias com uma velocidade assustadora. Suas mãos ficaram turvas e seus olhos, brancos. Uma quantidade imensa de mana surgiu ao seu redor. Embora Damon possuísse uma versão incompleta de algo insondavelmente poderoso, era evidente que esta mulher também possuía algo. Seu corpo era semelhante a um conduto de mana, enquanto ela manipulava uma quantidade insana de poder mágico. No momento seguinte, correntes negras irromperam ao redor de Damon, tentando prendê-lo e amarrá-lo. Ao mesmo tempo, várias maldições caíram sobre ele. Sua velocidade, sua força, sua vida, seu mana, tudo se tornou um quarto do que deveria ser. Ela também criou muitas barreiras obscuras ao seu redor, chocando Damon com seu talento. Em apenas um mês após a estreia do jogo, essa mulher conseguiu realizar muito e aprimorar suas habilidades. Foi realmente impressionante. Infelizmente, não foi o suficiente para contê-lo. Passo espiritual, Damon usou o poderoso movimento que havia roubado de um dos 10 melhores jogadores do Super e se livrou de todas as amarras. Quanto às inúmeras maldições, tudo o que ela precisou fazer foi lançar purificação curativa e, em seguida, batismo divino, algumas vezes. Várias rodadas de luz brilhante brilharam ao seu redor e, quando terminaram, ele estava novinho em folha. Enquanto isso, ele desapareceu de seu local e apareceu de repente bem em cima do trio, com seu clone das sombras atacando por trás ao mesmo tempo. Várias lanças poderosas de fogo infernal carmesim atacaram as barreiras e os três ficaram expostos em um segundo. Um domínio de veneno já estava disponível quando o segundo conjunto de barreiras se estilhaçou, não lhes dando chance alguma. Tudo aconteceu rápido demais. Damon ainda não era proficiente o suficiente para fazer multiconjuração, mas estava se esforçando para acompanhar a velocidade da mulher louca. Ele não entendia uma coisa: se ela era da facção da luz, como conseguia usar tantas habilidades de magia negra? Não importava. Era algo para ele analisar mais tarde. Agora, ele precisava devorar aqueles três, hoje, custe o que custar. Ele pensava ter lidado com a elite dos Super 10, dando-lhes um golpe enorme, mas parecia estar redondamente enganado. De alguma forma, três jogadores mais fortes surgiram do nada, ainda mais talentosos que os chamados jogadores de elite. Como isso era possível? Quão profunda era a força dos Super 10? Damon cerrou os dentes e liberou cada vez mais mana de seu núcleo, aproveitando ao máximo o quinto selo em seu núcleo primordial que estava quase se partindo. Os três arregalaram os olhos, impotentes e chocados, incapazes de acompanhá-lo. Suas habilidades estavam em fase de resfriamento e eles não estavam em condições de erguer outro conjunto de barreiras. Além disso, era claramente inútil, já que o sujeito continuava quebrando tudo num piscar de olhos. Assim que as barreiras se quebraram, os três se espalharam em três direções diferentes. Não esperaram para sentir o gosto do próximo ataque de Damon. Felizmente, conseguiram escapar bem a tempo de escapar da forte aura venenosa que ondulava ao redor de Damon. Viola tremia de exaustão. Nenhum de seus ataques e maldições estava funcionando. Ela estava completamente fora de si. Já estava enfraquecida por causa da maldição que lançara sobre Damon e agora não conseguia lidar com um confronto direto com ele. Deixe que eu cuido disso, Michael assegurou-lhe, dando um passo à frente. Deus sangrento. Ajoelhe-se e eu o perdoarei. Não temos inimizade entre nós. Não há necessidade de tornar isso um problema maior do que já é. Ceda a cidade de Niera e submeta-se à nossa guilda. Todo o seu passado será perdoado e seu futuro será ilimitado. Resista e você será enterrada hoje, aqui e agora. A voz de Michael trovejou como se seu comando fosse a voz do céu. Uma forte aura divina irrompeu ao seu redor. Qualquer jogador da facção sombria submetido a uma aura tão poderosa teria recuado diante da intensidade daquela aura. Nem Viola conseguiu lidar com ela.
Damon observou com o canto dos olhos uma luz misteriosa cintilar na máscara dela. No segundo seguinte, ela conseguiu se manter calma em meio à pressão divina. Então essa máscara é um item. Damon a observou com curiosidade. Por outro lado, Michael não parecia satisfeito por seu grande discurso ter sido completamente ignorado. Você não me ouviu? Ajoelhe-se e implore por perdão. Se não consegue me ouvir, então eu farei você me ouvir. Ele gritou alto novamente e, desta vez, um raio crepitou acima dele. Uma aura poderosa irrompeu e, ao se dissipar, uma espada de um brilho ofuscante foi revelada. Imediatamente, uma pressão imensa emanou da espada. Era uma espada que não pertencia a este mundo. Era uma espada que não pertencia às mãos de um mero Ranked e ainda assim, Michael foi capaz de trazer algo assim. Damon estreitou os olhos, sentindo a pressão pela primeira vez desde o início da batalha. Ele conseguia sentir a poderosa energia da espada. Que tipo de arma era aquela? Lendária? Ou talvez algo ainda mais poderoso? Como diabos essas pessoas conseguiram obter uma arma dessas? Se você não consegue se ajoelhar, então é melhor morrer. Michael gritou novamente. A espada à sua frente nem sequer se moveu, mas os sentidos de perigo de Damon estavam em alerta máximo. 5 cortes de espada apareceram de repente à sua frente. Seus instintos lhe diziam que, se não se esquivasse do ataque imediatamente, certamente morreria. Deus vampiro mais forte. Capítulo 485. Choque sem hesitar. Damon desapareceu e reapareceu na direção completamente oposta, esquivando-se completamente dos ataques. Mas não importava. 5 cortes de espadas surgiram novamente à sua frente, do nada. Parecia que não havia como escapar daqueles ataques. Damon cerrou os dentes. Que diabos era aquela espada? Ele imediatamente ergueu uma barreira de sangue espessa e forte para bloquear os ataques, enviando seu clone das sombras para continuar a assediar os 3. Ele tinha que lidar com essa situação, mas isso não significava que daria aos 3 qualquer espaço para respirar. Mas parecia que ele não tinha energia de sobra naquele momento. Os 5 golpes de espada emitiram auras incrivelmente poderosas, e o primeiro golpe atravessou a barreira sanguínea como se não fosse nada. Damon tentou, passo espiritual, para escapar do primeiro, mas mesmo quando o raio da espada se aproximou, ele não tinha a menor confiança. Isso iria atingi-lo e doer. Filho da puta, rugiu Damon enquanto observava o raio da espada atravessar seu ombro. Sua saúde caiu drasticamente e seu braço direito ficou dormente. Ele rapidamente tratou o ferimento, mas, justamente quando temia, aquilo estava longe de acabar. O primeiro corte não desapareceu. Voltou como um bumerangue, com os outros 4 o perseguindo. Damon franziu a testa. Isso era ruim. Isso era muito ruim. Como esses cortes de espada poderiam ser indestrutíveis? Devia haver algo que ele pudesse fazer. Seu olhar instintivamente se voltou para o homem com a máscara dourada. Ele permaneceu indiferente, observando o sofrimento de Damon. Acima de sua cabeça, o poderoso anel de energia divina ainda estava aberto e a espada brilhava intensamente à sua frente. Mesmo olhando diretamente para aquela coisa, a pressão opressiva que emanava dela piorava. Então, de repente, Damon teve uma ideia. Ele estava fazendo tudo errado. Se Damon não conseguia tocar os 5 raios da espada, então ele precisava ir atrás do conjurador ou da espada. A espada estava claramente fora de questão, mas nada o impedia de atacar o bastardo arrogante que o observava calmamente. Das 3 novas figuras que surgiram do nada, uma já havia desaparecido. Damon não tinha ideia de para onde ele tinha ido ou quem era. Ele nunca tinha visto aqueles 3 antes, não em suas 2 vidas. A mulher ainda estava ali e seu clone tentava encurralá-la. Damon imediatamente convocou seu clone e ordenou que atacasse o homem com a máscara dourada. Ao mesmo tempo, ele apareceu atrás do sujeito e abriu a boca para soltar um rugido alto. O ataque do clone veio primeiro e atingiu uma espécie de barreira oculta, exatamente como Damon imaginara. Quando seu sopro de dragão finalmente saiu, os 5 raios de espada o alcançaram, mas, ao mesmo tempo, o sujeito da máscara dourada foi completamente encharcado pelas chamas poderosas. Sua máscara dourada rachou e revelou um rosto extremamente bonito. No entanto, naquele momento, o belo rosto estava marcado pela raiva e pelo choque. Finalmente, suas expressões ficaram visíveis para todos verem enquanto ele se apressava para tentar bloquear o sopro do dragão, mas foi inútil. Sua armadura, seus itens, tudo se partiu. Damon desferiu o ataque a queima-roupa,
com toda a força, e não havia como escapar. Até o último momento, o sujeito tentou inutilmente bloquear e desviar, mas tudo aconteceu rápido demais. Sua saúde se esvaiu em uma fração de segundo. Mas Damon não podia comemorar ainda. Mesmo tendo conseguido derrubar o belo bastardo, ele também estava caindo ao mesmo tempo. O primeiro corte o atravessou novamente, desta vez deixando uma enorme marca em sua coxa. O segundo corte veio em direção ao seu peito e deixou um buraco sangrando. O terceiro veio para o mesmo local, junto com o primeiro, que revidou como um bumerangue. Foi um ataque brutal e não havia como escapar. Damon havia sacrificado a pouca vantagem que tinha sobre os 5 raios de espada para enviar o sopro do dragão. Agora, tudo voltava para atormentá-lo. Com 3 raios de espada vindo direto para o seu peito, não havia para onde ir. O jogo teria acabado ali mesmo, mas no último minuto, os raios de espada tremeluziram e enfraqueceram. Eles atingiram Damon com apenas uma fração de sua força anterior. Damon sorriu. Sua estratégia tinha funcionado. Assim que ele tirou o belo bastardo, a aura divina se dissipou e a espada também desapareceu. Sem a espada, os 5 raios pareciam ter perdido vigor e agora golpeavam fracamente seu corpo rígido. Embora os ataques ainda fossem poderosos e cada um consumisse uma grande parte de sua saúde, não foram suficientes para derrubá-lo. Damon imediatamente usou sua recém-aprendida cura de sangue para se curar. A carne imediatamente começou a se unir e todo o sangramento parou. Com um único comando mental, o sangue que havia jorrado subiu novamente até ele. Ao mesmo tempo, ele também correu para coletar a essência sanguínea resultante do sopro do dragão, mas essa parte não saiu como ele esperava. Embora ele tivesse visto o ataque acontecer com seus próprios olhos e o belo bastardo gritar de dor e loucura, não houve nenhuma notificação do sistema e não havia nenhum vestígio de cadáver deixado para trás ou mesmo cinzas queimadas. Damon só pôde observar enquanto algo parecido com um tronco de madeira em chamas caía no chão. Ele imediatamente olhou para a Viola e, bem ao lado dela, a figura do belo bastardo reapareceu. A mulher segurava um boneco de voodoo na mão. Os dois então se teletransportaram bem diante de seus olhos e desapareceram do campo de batalha. O terceiro já havia desaparecido há muito tempo. Restava apenas um disco voador, que começou a cair no chão sem mais nada para segurá-lo. Deus vampiro mais forte. Capítulo 486. Já foi. Faltam 3. Damon rapidamente agarrou o disco voador e o jogou em seu anel espacial. Estava vinculado a outra pessoa, mas isso não importava. Sempre havia maneiras de limpá-lo e libertá-lo de qualquer outra posse. Ao contrário das montarias bestiais, as montarias mexe eram muito mais fáceis de manipular. No entanto, além do disco voador, ele não havia ganhado muito com essa curta briga, mesmo depois de gastar tanto. Damon estalou a língua. Ele estava certo em deduzir que aqueles 3 eram os figurões de todo o arranjo, mas ainda assim não havia nada que pudesse fazer contra eles. Ele não conseguiu matar nenhum deles. Foi decepcionante. Pelo menos ele fez os 3 fugirem do local da batalha. Uma pequena vitória. Damon sorriu. Claro, ele também teve uma vitória ainda maior. Como ele poderia simplesmente deixá-los ir assim? Ele fechou os olhos e tentou sentir. 3 marcas de sangue. 3 marcas de sangue fortes e únicas. Ele havia marcado os 3 durante a luta e já conseguia senti-los. A garota e o bonitão estavam em uma cidade vizinha, provavelmente se reagrupando antes de voltarem atrás dele. O terceiro cara não estava em lugar nenhum. Ele simplesmente desconectou ou algo assim? Damon deu de ombros. Não teria problema se não conseguisse pegar os 3. Pelo menos por enquanto, ele tinha um registro dos 2. Não tinha muito tempo para perder com eles, pois a batalha principal estava prestes a começar a qualquer momento. Apesar de ter tido um grande confronto com o trio principal, na realidade, apenas alguns minutos se passaram, o que foi mais do que suficiente para os figurões entrarem em ação. Os poderosos de nível C não ficaram parados. Ignorando o massacre de veneno, eles já haviam começado a atacar o Dome de Sangue mais uma vez. Isso significava que Damon tinha muito pouco tempo. Ele precisava conter a maré antes que a barreira externa se desfizesse e a luta começasse. Ele também precisava se animar. Sabia imediatamente qual exército atacaria entre os 3. Ignorando os outros 3 exércitos, Damon rapidamente chegou ao exército desorganizado de jogadores. Mais e mais vádios estavam se juntando a esse exército irritante, e isso seria um bom começo. Mais uma vez, ele não tinha muito tempo.
Também não pretendia ser criativo. Simplesmente decidiu lidar com aquelas vadias necrófagas que queriam atacar o cadáver do seu salão de sangue da maneira mais direta possível. Damon apareceu na frente do exército. Sua figura ficou visível apenas por um breve segundo antes que muitas outras esferas de sangue brotassem sobre suas cabeças. Estas eram menores e imediatamente caíam onde quer que fossem conjuradas, espalhando sangue e veneno por toda parte. Os jogadores gritaram de horror e pavor. Muitos já haviam começado a fugir para salvar suas vidas após a primeira onda de veneno, mas alguns permaneceram na vã esperança de que aquele fosse um ataque isolado. Damon destruiu essas esperanças impiedosamente ao exterminar o exército aleatório em questão de segundos com repetidos ataques de veneno. Centenas de jogadores morreram em um instante. Corpos atingiram o chão e permaneceram lá. Uma névoa vermelha envolveu a terra. Num piscar de olhos, o enorme exército rebelde transformou-se numa carnificina de carne e sangue em decomposição. A cena era chocante demais para qualquer um suportar. Em um único movimento, a diferença entre todos e o jogador principal que dominava o jogo tornou-se abundantemente clara. Era a diferença entre o céu e a terra. Naquele momento, ficou evidente que, não importava o que fizessem, jamais conseguiriam chegar perto daquele tirano. Deus do sangue. Não, ele era o Deus da morte e da destruição. Com apenas alguns jogadores sortudos conseguindo sobreviver, todo o exército foi devastado. Os jogadores que corriam para se juntar à diversão também pararam no meio do caminho, completamente em choque e aterrorizados. Muitos usaram qualquer meio de teletransporte que tivessem à mão, e aqueles que não possuíam nenhum deram meia volta e começaram a fugir para salvar suas vidas. Mesmo depois de ressuscitarem no cemitério local, ninguém ousou voltar para cá. A diferença de poder era enorme. Como uma pessoa poderia possuir tanta capacidade destrutiva? Todos os tolos o suficiente para se reunir só podiam lamentar suas perdas e dar fora dali. O chat mundial e o chat local fervilhavam de caos. Clipes inundavam todos os feeds. Os ataques tirânicos de Damon eram reproduzidos repetidamente enquanto todos assistiam às esferas de sangue explodindo de pavor. Sair. Não chegue perto de Niera. Ele ainda está lá. As conversas do grupo se transformaram em mensagens de retirada. Os líderes repetiam sem parar: recuem, reagrupe-se, não cheguem perto de Niera. Aqueles que demoraram a se juntar à luta e aqueles que estavam indecisos e hesitaram em se juntar à luta agradeceram as suas estrelas da sorte e comemoraram. Muitos haviam perdido itens e níveis no campo de batalha. Todos os itens estavam simplesmente espalhados pelo chão, mas ninguém teve coragem de ir lá e pegá-los. Se alguém ousasse fazer algo assim, seria uma grande perda, o suficiente para prendê-lo para o resto da vida. Mas a cena de Damon absorvendo a essência do sangue de centenas de jogadores foi o suficiente para congelar o sangue de qualquer um que sequer pensasse em tal coisa. Este homem era um monstro. Um monstro que nenhum deles jamais conseguiu ofender em toda a vida. Diante de uma demonstração de poder tão dominador e tirânica, diante de uma força tão absoluta, capaz de apagar centenas de jogadores em segundos, não havia nada que alguém pudesse fazer. A única demonstração de força esmagou todas as dúvidas que alguém já teve sobre Damon e todos os rumores sobre ele usar uma arma lendária ou algum atalho falho. O poder do homem era absoluto, e hoje todos o testemunharam em primeira mão. Com isso, o exército de jogadores se desfez completamente e desapareceu como se nunca tivessem se reunido. Apenas o ar venenoso continuou a apodrecer nas fronteiras ao sul de Niera, e até mesmo as feras se recusaram a vagar pela região. Deus vampiro mais forte. Capítulo 487. Massacre todos e queime a cidade até o chão. Isso é uma besteira completa. Como um único cara pode aniquilar um exército inteiro? Acho que os perdedores que foram os primeiros pisaram em alguma mina terrestre ou alguma merda e acabaram morrendo. Agora eles estão simplesmente inventando desculpas para sua estupidez. Puta merda. Quão forte é o Deus sangrento. Que golpe ele usou para matar tanta gente ao mesmo tempo? Como isso é possível? Aposto que ele usou algum tipo de pergaminho mágico. O que diabos é um pergaminho mágico agora? Você quer dizer pergaminho de habilidade? Não, bicho. Pergaminhos mágicos de verdade. Você só precisa enviar um pouquinho de mana para desencadear destruição em massa. Ouvi dizer que as grandes guildas conseguiram colocar as mãos em alguns desses pergaminhos mágicos. Foda-se. O papai precisa de um desses. Onde posso comprar? Você é idiota. Jogadores normais não podem pagar por esses pergaminhos.
Mesmo que você alugasse seu traseiro e de alguma forma conseguisse roubar o ouro, ainda assim não conseguiria comprá-lo. Foda-se. Sua mãe me disse ontem à noite que você também é uma vadia falida. Pessoal, esse vídeo é obviamente falso. Por que vocês estão tão preocupados com isso? Só um NPC figurão consegue fazer algo assim. Não tem como o Deus do Sangue ou qualquer outro jogador ser tão poderoso. Tudo isso é algum tipo de golpe publicitário. Viu? Eu te disse. É falso. Sim, definitivamente falso. Gente, calem a boca. Tudo é real, e o Deus do Sangue é realmente louco. Quem duvida disso é um idiota. Se vocês querem provas, por que não vão até o portão sul de Nira e comprovam? Falso? Seus filhos da puta. Vão para Nira agora mesmo se vocês realmente acham que é falso. Ninguém disse uma palavra depois disso. Todos os olhos estavam grudados nos poucos vídeos do campo de batalha que circulavam na internet. Agora que os jogadores não ousavam mais entrar naquela zona de envenenamento, esses vídeos eram raros, e todos estavam ansiosos para ver o status atual da guerra. Enquanto isso, dentro das barricadas da cidade do Forte Azul, Michael e Viola estavam silenciosamente no topo do famoso forte, olhando para o caos à distância. Michael já havia substituído sua máscara quebrada por outra, e Viola ainda usava a máscara original. Os dois ficaram em silêncio por um tempo. Apenas fitavam, sem expressão, a cúpula vermelha brilhante, que ainda não havia se estilhaçado. Finalmente, Michael abriu a boca. Nós o subestimamos. Viola assentiu. Obrigado pela ajuda de última hora. Eu teria morrido se você não tivesse usado sua habilidade de chamariz voodoo. Não é grande coisa, Viola murmurou distraidamente. Michael soltou um suspiro e então se livrou da sensação estranha que o atormentava. Escute, ele só conseguiu vencer desta vez porque o subestimamos muito. Ele tem algum tipo de habilidade de envenenamento, o que é novo, e se não me engano, ele deve ter tido algum encontro de sorte recentemente que lhe deu um monte de atributos extras. Caso contrário, ele não teria conseguido tudo isso. Viola apenas assentiu. Se eu estiver certo, então ele provavelmente também possui algum tipo de habilidade de fúria que lhe dá um aumento de poder insano. Isso também significa que ele deveria estar em um estado de resfriamento enfraquecido agora. Não nos esforçamos ao máximo. Estamos aqui para uma longa batalha. Aquela breve demonstração de poder não ajudou ninguém, não é? Viola assentiu novamente. Embora seja verdade que o subestimamos, também não devemos nos sentir sobrecarregados e dar-lhe mais crédito do que ele merece. Vamos nos recuperar e nos concentrar no que está bem diante dos nossos olhos. A batalha apenas começou, e desta vez não seremos nós os perdedores. Vendo que Viola não estava muito responsiva, Michael ativou uma habilidade e, no segundo seguinte, ele foi coberto por um brilho divino. Vou cuidar de uma coisa agora. Por que você não tenta entrar em contato com aquele desgraçado do Reinhard? Se ele tivesse cooperado, já teríamos acabado com o Deus do Sangue. Ele precisa responder por suas ações. Vou levar isso ao conselho. Espero que você possa me apoiar. Com isso, sua figura desapareceu e ele foi embora da cidade do Forte Azul. Viola continuou parada no mesmo lugar, murmurando distraidamente para si mesma. Como diabos você conseguiu quebrar minha maldição? Quem é você? Ela também desapareceu após alguns segundos para se reagrupar com sua guilda. Afinal, o evento principal estava prestes a começar. Ela cerrou os punhos com determinação. Desta vez, ela não iria perder. Não para aquele bárbaro que bebe sangue. Precisamos derrubar aquela maldita barreira primeiro, ordenou Viola ao seu braço direito. Use tudo o que temos. Use todos os pergaminhos mágicos que precisar. Não me importo com despesas. Preciso que aquele escudo desça agora. Vamos massacrar todo mundo e incendiar a cidade. Seu corpo tremia ao dar a ordem. Parecia que todos os exércitos tinham decidido ir com tudo e acabar com a redoma de sangue o mais rápido possível. Enquanto estavam acampados ali, eram praticamente alvos fáceis, e o inimigo podia fazer o que quisesse, mas assim que a barreira caísse, tudo mudaria. Todos os exércitos dispararam a todo vapor. Eles também se adaptaram rapidamente às rajadas de veneno de Damon, montando formações defensivas. Unidades menores se formaram, e cada unidade ostentava um poderoso escudo hexagonal, e uma pessoa dedicada o mantinha em constante manutenção. Os outros também receberam ordens de atacar e atirar no vampiro diabólico caso o vissem novamente. O elemento surpresa não estava mais presente,
E desta vez seria muito mais difícil causar danos massivos às tropas. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 488. É hora de ir. Damon sorriu. Não era de se surpreender que a batalha tivesse avançado para a próxima fase, mas ele já havia se preparado para isso. A barreira de sangue iria cair mais cedo ou mais tarde. Não havia dúvida, e não havia nada que alguém pudesse fazer para impedir. A questão era o quanto ele conseguiria reduzir as forças inimigas antes que isso acontecesse. Além disso, ao contrário da primeira batalha, não houve ondas de tropas inimigas desta vez. Eles tiveram que enfrentar todo o impacto do ataque desde o início. Nessa situação, quanto mais caos ele semeava, maiores eram os benefícios que eles colhiam. Enquanto o exército estivesse organizado, seria poderoso e uma ameaça para eles. Este não era o exército de jogadores aleatórios e desorganizados com o qual estavam lidando. Era quase um exército de NPCs puros, enquanto os outros dois eram exércitos de super-guildas treinados. Nenhum deles podia ser subestimado. Cada morte apenas consolidaria ainda mais sua vitória. E para isso, ele teve que queimar algum dinheiro e também introduzir seu segundo fator de choque, seu novo seguidor abençoado. É hora de ir. Damon deu o comando mental, e uma figura surgiu da floresta distante. Uma aura terrivelmente poderosa irrompeu, e uma enorme fera dracônica bateu as asas e surgiu no céu. Erin fez sua primeira aparição em grande estilo. Seu corpo estava completamente transformado. Ela tinha escamas pretas, lisas e brilhantes, com padrões carmesim. Uma aura miasmática avassaladora emanava dela, espalhando-se pelos céus como nuvens escuras de tempestade. Todos os poderosos do rank C conseguiam sentir sua aura profunda, mesmo à distância. No momento em que ela se revelou, o campo de batalha ficou em silêncio por um segundo. Todos estavam atentos o suficiente para saber que algo estava por vir. Algo enorme. E num piscar de olhos, seu corpo dracônico e serpentino cruzou a distância e chegou bem no topo do campo de batalha sem esforço algum. Uma sombra enorme caiu sobre o campo de batalha. O rugido de Erin ecoou pela planície e fez a armadura vibrar. Seu corpo longo se enrolou no ar e se endireitou. Escamas negras brilharam. Linhas carmesim brilharam entre elas como metal em brasa. O próprio vento parecia azedo. Ela atacou primeiro. Um sopro. Um amplo cone de miasma negro arroxeado esverdeado explodiu de sua boca e caiu sobre a fronteira oeste, misturando-se ao ar. As vanguardas do sul foram as primeiras a enfrentar a tempestade. O miasma atingiu as barreiras e, em uma fração de segundo, elas ruíram. O exército tentou rapidamente restaurar a proteção, mas foi inútil. O miasma era simplesmente forte demais. Estava corroendo tudo. Além disso, o miasma era muito singular. Não era apenas um miasma venenoso. Embora as barreiras protetoras bloqueassem a parte venenosa, algum tipo de componente vazou. E esse componente era, sem dúvida, assustador. Viola, que estava em meio a dois poderosos NPCs de rank C, ficou boquiaberta. Ela pensou que seriam eles que fariam grandes jogadas, mas o oponente mais uma vez fez outro movimento implacável sem dar a eles um único fôlego para mostrar suas cartas. Use os pergaminhos. O que está esperando? Faça alguma coisa. Ela gritou, sua aparência elegante e equilibrada desaparecendo completamente. Havia 10 NPCs ao seu redor, 3 dos quais eram potências no auge do rank C. Se Damon tivesse que adivinhar, estes seriam seus seguidores pessoais. Os outros não representavam uma grande ameaça, mas também não podiam ser ignorados. Eram presenças significativas, capazes de massacrar muitos vampiros. Mas não importava. Junto com Erin, Damon apareceu na fronteira oeste. Ele já tinha feito a escolha. Na escolha entre leste, oeste ou norte, ele imediatamente escolheu oeste, sem hesitar. Entre as 3 figuras misteriosas, a mulher era mais fraca e parecia possuir as habilidades mais estranhas também. Ele também estava muito curioso sobre como ela conseguia usar magia negra livremente enquanto permanecia na facção da luz e até mesmo comandava seguidores NPCs da facção da luz. Caramba, ela era lorde de uma cidade da facção da luz. Como isso era possível? Isso incomodava Damon. Ele tinha quase certeza de que a mulher carregava algo extremamente valioso. Sua habilidade com xingamentos também não era tão ruim. Devorar os 3 hoje e roubar todas as suas habilidades era absolutamente impossível. Então, ele decidiu estabelecer uma meta mais alcançável. Ele miraria em um dos 3 e chegaria ao fundo de suas habilidades, e esta mulher era definitivamente a escolha perfeita.
Ele tinha certeza disso. Aproveitando a entrada surpresa de Eren, ele atacou como um martelo. Eren atacou primeiro, e o miasma se espalhou pelo exército, com sua corrupção mental trabalhando sem parar. Damon já conseguia ver o exército de jogadores talentosos e bem treinados começando a tropeçar e se atrapalhar. O miasma se espalhou rapidamente, afetando cada vez mais mentes a cada segundo. Assim como um exército de superguilda, as tropas não eram nada simples. Pareciam ter uma resiliência mental básica impressionante. Ao contrário dos intrusos em seu antigo território, Eren não era capaz de transformar essas pessoas completamente em suas marionetes e zumbis irracionais. Mas seu miasma ainda era capaz de pelo menos obscurecer suas mentes e afetar suas decisões. Seu pensamento e processamento mental estavam claramente mais lentos. Depois que o miasma se fixou no ar, até mesmo a velocidade de conjuração de muitos diminuiu, e as barreiras não surgiam mais a tempo. Aproveitando a oportunidade, Damon continuou a aplicar pressão com veneno, mandando mais uma onda de jogadores para o chão. Ao mesmo tempo, ele avançou em direção ao seu alvo principal como uma flecha. Mesmo no meio de centenas de jogadores, ele a reconheceu instantaneamente graças à sua marca de sangue e, em segundos, ele estava diante dela novamente com um grande sorriso de lobo no rosto. Olá de novo. Foi você quem me amaldiçoou? Sua voz provocou arrepios na espinha de Viola enquanto ela olhava ao redor, sem entender nada. Deus vampiro mais forte. Capítulo 489. Seu pai me enviou. A figura de Damon se turvou e apareceu em outro lugar no instante seguinte. Antes que Viola pudesse encontrá-lo, ele se moveu novamente e apareceu em outro lugar. Era como um fantasma que a assustava sem parar, aparecendo em lugares aleatórios. Mas cada vez que ela aparecia, as pessoas ao redor dele se dobravam como bonecos, desmoronando e caindo para a morte. Damon absorveu alegremente a essência do sangue enquanto continuava a atormentar a pobre mulher. Enquanto isso, Eren tinha um sorriso selvagem no rosto enquanto continuava a fazer chover o inferno por toda parte. Assim como Damon, ela não se restringia a oeste. Ela estava em todos os lugares e liberava torrentes de miasma negro por todo o campo de batalha. Entre seus ataques e as explosões de veneno anteriores de Damon, a paisagem fora da cidade de Niera estava mudando rapidamente. Embora todos estivessem atualmente no continente da facção da luz, onde o ambiente, o ar, o mana, a terra e tudo mais deveriam ser favoráveis aos jogadores da facção da luz, a situação agora era completamente diferente. Tanto o miasma quanto o veneno de Damon eram entidades teimosas que se recusavam a limpar a área. Por mais poderosas que fossem as habilidades de limpeza e proteção, partes delas permaneciam e se espalhavam por toda parte. Quase todos no campo de batalha começaram a acumular debuffs passivos. Nem mesmo os exércitos das superguildas, repletos de jogadores de elite, conseguiam acompanhar as constantes recargas de vida e mana. Michael e Viola estavam no limite. Viola estava em pior situação, pois era alvo pessoal de Damon. A mulher só a pôde assistir, impotente, enquanto nenhuma de suas maldições a atingia. Ela gritou de raiva enquanto Mana dançava ao seu redor e sua mente trabalhava incansavelmente, lançando uma habilidade após a outra em Damon, tentando de alguma forma imobilizá-lo. No entanto, o bastardo sempre parecia ter uma quantidade infinita de habilidades e fuga à disposição. Ela não entendia como as reservas de mana de alguém podiam ser tão insanas. Era como se ele tivesse mana ilimitado. Ela era abençoada do céu. Seu corpo foi feito para usar mana. Ela nasceu para ser um recipiente de mana superior, e ainda assim, diante daquele louco, ela só conseguia se sentir como uma mana de segunda categoria. Toda vez que ela mirava, Damon desaparecia. Ele aparecia, corpos caíam, e ele bebia os fios vermelhos sem nem olhar. As maldições dela escapavam dele. Seus truques de distração se rompiam. Seus selos rachavam. O que vocês ainda estão fazendo? Vocês já me protegeram o suficiente. Vão e matem ele. Ela finalmente gritou para seus guardas NPCs, incapaz de suportar a pressão constante de ver todos ao seu redor caírem como moscas. Aqueles não eram jogadores comuns. Eram elites talentosas, treinadas por sua família por gerações, e agora o Deus sangrento os estava matando aleatoriamente como se estivessem abatendo gado. Era insuportável para ela digerir. O estresse mental era simplesmente demais e, somado ao miasma de Eren, seu pensamento se tornou tendencioso. E este era precisamente o momento que Damon esperava. Ele tinha apenas alguns segundos disponíveis,
Então não podia simplesmente usar a força bruta para fazer seu trabalho. Ele precisava usar a mente e lentamente levar a mulher ao limite. Agora ela finalmente estava lá, e cometera o erro que ele esperava. Ao ouvir o comando de Viola, todos os NPCs ao redor dela avançaram para atacar Damon. Não eram jogadores comuns ou jogadores de elite com quem ele pudesse lutar facilmente. Eram NPCs poderosos no auge do rank C. Damon não tinha a intenção de se envolver com eles naquele momento. Já havia sido fácil para ele escapar dos ataques antes, já que continuava correndo, mas não seria a mesma coisa se ele fosse atrás de Viola. Ele jamais teria conseguido passar por eles para alcançá-la. Mas agora as coisas eram diferentes. Graças à pressão mental que ele aplicou, a própria Viola havia expulsado todos, deixando-a sozinha e vulnerável. Esta era a sua chance, e Damon agiu imediatamente. Ele rapidamente conduziu os poderosos de rank C para longe de Viola. Todos os tipos de ataques o atingiram, torrentes de energia divina, diferentes energias elementais e raios de espada. Damon suava copiosamente, tentando escapar do caos. Na cabeça dele, o plano era bem mais fácil, mas a realidade era um pouco diferente. Ele também precisava ficar atento às habilidades de controle que surgiam em todos os lugares ao seu redor. Se diminuísse o ritmo, mesmo que só um pouquinho, seria o fim do jogo. Ele não conseguiria continuar com aquilo por muito tempo. Precisava acabar com aquilo imediatamente. Enquanto ele liderava os NPCs, seu clone das sombras finalmente fez o movimento. Seu clone de sombra não perdeu tempo e apareceu silenciosamente atrás de Viola. Muitas adagas de sombra de sangue surgiram ao redor do clone e, sem hesitar, o clone cravou todas nela, executando a dança da lâmina. No entanto, antes que qualquer um dos ataques pudesse atingir a mulher, outra figura apareceu atrás dele e bloqueou todos os ataques. Era um homem de túnica vermelha, coberto da cabeça aos pés. Os olhos de Viola se arregalaram em choque, pois ela só conseguiu observar passivamente tudo o que acontecia. Ela era lenta demais para reagir. Na verdade, tudo ao seu redor acontecia em um ritmo insano, um ritmo que ela não conseguiria acompanhar agora, mesmo que tentasse. Como você chegou aqui? Ela olhou boquiaberta para o homem de túnica vermelha. Seu pai me enviou, ele respondeu com um olhar seco. A própria Viola parecia não ter consciência da presença do homem. Era bom que ela não soubesse. Só por isso, ela estava viva naquele momento. Ela engoliu em seco enquanto observava o homem misterioso se defender com o clone das sombras. Ele foi capaz de lidar com qualquer carta na manga que o clone das sombras lhe lançasse. Facilmente, aliás. Claramente, o lado deles tinha habilidades e atributos superiores. Era apenas uma questão de tempo até que o clone fosse derrotado. Viola soltou um suspiro de alívio. Sua mente ficou confusa por um momento, e ela cometeu um erro estúpido. Felizmente, ela não teve que pagar o preço por isso. Mas antes que pudesse concluir seu pensamento, algo a atingiu nas costas. Uma dor lancinante a deixou atordoada e sua saúde despencou. Viola só conseguiu se virar e olhar enquanto seu corpo caía no chão. Deus vampiro mais forte. Capítulo 490. Envenenado de pé, com as garras cheias de sangue, estava uma mulher de uma beleza estonteante. Seus olhos eram carmesim, as pupilas, estreitas. Ela tinha cabelos roxos esverdeados escuros que esvoaçavam ao vento miasmático. Viola encarou a mulher, aqueles olhos cruéis, enquanto o último resquício de sua saúde se esvaía. Ela então engasgou, tossindo sangue enquanto sua essência sanguínea subia e disparava para bem ao lado da mulher, onde uma figura familiar se teletransportou para o local. Deus do sangue. O vilão tinha um enorme sorriso no rosto enquanto também a observava morrer, bebendo avidamente toda a essência do sangue. O coração de Viola afundou. Ela realmente havia perdido desta vez. Ela, a princesa do sul, fora total e completamente derrotada por um homem aleatório que surgira do nada. Ela fechou os olhos, e seu corpo finalmente ficou flácido e sem vida. Do outro lado, o coração de Damon disparava. Ele não conseguia acreditar. O plano era insano, mas de alguma forma eles o fizeram funcionar. Mais importante, sua suposição estava certa o tempo todo. Aquela mulher definitivamente tinha algo interessante com ela. Logo após a morte de Viola, alguns itens apareceram ao seu redor. Ele desistiu de absorver a essência sanguínea de Viola e estendeu a mão para o único item em particular que jazia discretamente no chão. Uma máscara simples e rachada. Mas se alguém olhasse atentamente, a máscara emitia uma leve aura dourada alaranjada,
A marca de um item lendário. Damon não teve tempo de analisar tudo ali mesmo. Ele nem teve tempo de saquear mais nada ou absorver mais essência de sangue. Houve apenas uma fração de segundo antes que todos os NPCs corressem de volta para o lado de Viola e ele e Erin fossem atacados por todos os lados. Eles precisavam ir embora agora. Damon pegou a máscara às pressas sozinho e desapareceu instantaneamente do local junto com Erin. No momento seguinte, eles apareceram dentro do domo de sangue, longe de todo o caos e desordem. O teletransporte mal havia terminado quando uma dor intensa atacou Damon de repente. Os olhos de Damon se arregalaram ao olhar para o próprio braço. Havia um corte enorme e sangue pingava. O ferimento também parecia preto, e saíam vapores. Um ataque de veneno, e bem poderoso, Jing. Você foi envenenado, Jing. Suas estatísticas foram reduzidas em 50% permanentemente. Damon não conseguia acreditar no que estava vendo. Como um veneno poderia ser tão poderoso? Uma redução permanente de 50% significava que o veneno era capaz de afetar suas raízes e suas habilidades essenciais. Isso era completamente insano. Mas ele não estava muito preocupado com isso. Seus lábios se contraíram, pois ele já sentia o corpo trabalhando nisso. Assim que pensou, no segundo seguinte, outra notificação apareceu. Jing. Seu corpo de 9 milhões de venenos absorveu o veneno e começou a refiná-lo. Jing. Suas estatísticas agora são reduzidas permanentemente em apenas 45%. Jing. Seu corpo de 9 milhões de venenos refinou com sucesso parte do veneno. Jing. Suas estatísticas agora são reduzidas permanentemente em apenas 40%. Jing. Seu corpo de 9 milhões de venenos refinou com sucesso parte do veneno. Jing. Suas estatísticas agora são reduzidas permanentemente em apenas 38%. Em algum momento, tudo seria completamente purificado e o veneno também seria assimilado pelo corpo de Damon. Ele teria adicionado um veneno novo e poderoso à sua poção já existente. Essa foi por pouco. Damon soltou um suspiro de alívio. Parecia que o seu corpo seria capaz de lidar com o veneno, afinal. Mas o que incomodava era: quantos monstros o Super 10 estaria escondendo? Quem era aquele cara de túnica vermelha? Damon tinha quase certeza de que fora esse cara quem atacara seu braço no último instante. Sua velocidade e técnica eram surpreendentemente incríveis o suficiente para realizar tal feito. Damon achava que tinha uma vantagem sobre o Super 10 graças ao seu conhecimento prévio da linha do tempo, e agora estava bem claro que o que ele sabia era apenas a ponta do iceberg. Na verdade, seria seguro presumir que ele não sabia absolutamente nada sobre esses caras. Interrompendo seus pensamentos, Erin, preocupada, puxou o braço dele em sua direção, sendo o mais gentil possível. Você está ferido, meu senhor, sibilou ela, enquanto a raiva brilhava em seus olhos. Permita-me sair agora mesmo. Vou mais uma vez causar estragos naqueles tolos e massacrar cada um deles. Damon riu baixinho. Eu sei que sim, e haverá um momento para isso. Mas, por enquanto, você tem 1 minuto para descansar e se recuperar. Sugiro que use isso. Ele então puxou o braço dela. Não se preocupe com o meu ferimento. Viu, ele já está sarando. Erin assentiu ao ver a carne voltando ao normal e a tonalidade negra desaparecendo. Os dois então se teletransportaram para a área principal do salão de sangue, onde todos os outros aguardavam. Damon. Por que você teve que arriscar tanto? Kat correu imediatamente até ele. Damon viu as 3 telas grandes onde diferentes portais estavam sendo exibidos. Todo o campo de batalha estava sendo projetado por 3 cristais mágicos, mostrando diferentes partes da ação. Todos estavam observando tudo o que acontecia esse tempo todo. Os olhos de Damon brilharam. Ele havia se esquecido completamente dessa parte. Em sua vida passada, muitas guildas usaram esses cristais raros em batalhas entre guildas para descobrir os segredos dos outros. Havia também um recurso de gravação, e Damon estava animado para analisar todas as imagens quando a batalha terminasse. Havia muito que ele poderia aprender com esses vídeos. Ele conseguia até decifrar completamente os pontos fortes e fracos de cada um. Mas isso teria que esperar um pouco. Por enquanto, havia algo mais importante que ele precisava fazer. Me dá 1 segundo. Damon assentiu para Kat e imediatamente voltou sua atenção para Varnix. Você pode me dizer exatamente quanta integridade ainda resta nessa barreira? Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.